Mateus capítulo 24. Depois nós vamos orar. Mateus capítulo 24. No versículo 12. Yeshua avisando que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, versículo 12, a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E por se multiplicar a causa aqui da iniquidade, né? Aqui é o aumento de não Torá, de não ter Torá. O amor de quase todos esfriará. Eu gostaria de ir com vocês na Haftará, da Parashá Vayeshlach, e ele enviou, que é no capítulo 26. Capítulo 26 do livro de Mateus, Vayeshlach, e ele enviou. Nós vamos ver aqui, Yeshua está falando da questão da falta de vigilância. Olha aqui. Todos vós, no versículo 31, vamos ler antes de começar no 36. Yeshua diz assim: então, Yeshua lhes disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ele estava chegando o momento dele ir para o sacrifício, né? E os adeptos não tinham uma verdadeira consciência da gravidade do momento que Yeshua passava, daí a sua sonolência, que você vai conhecer aqui, a ausência de vigilância, é uma sonolência e um adormecimento enquanto o rabi se preparava para a crucificação. Veja no versículo 36, a nossa Haftará da Parashá Vayeshlach. Então Yeshua foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. E perguntou a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em provação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez, ele orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã gloriosa na tua casa, junto com os nossos irmãos que aqui estão, com os nossos irmãos que estão na internet conosco, aqueles que têm sido fiéis no cumprimento da tua Torá, na obediência ao cumprimento de Shabat, na guarda de Shabat e os outros mandamentos que tu deixastes para nós. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, porque dia após dia tu tens acrescentado ao nosso coração um ensinamento da tua palavra para que nós não venhamos perecer em meio a
tanto tumulto e tanta violência. Nós te clamamos, olhai por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão enfermos, olhai pela tua pátria, pela nossa pátria Israel, seja com os nossos líderes ali, com os nossos irmãos que lutam. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, por causa de tudo isso que está acontecendo, é por causa do nosso desligamento de Ti. Nos separamos de Ti, pecamos contra Ti e contra a Tua Torá. Perdoa os nossos pecados. Perdoa cada um de nós por não conseguirmos vigiar o tempo que Tu tens nos pedido. Tenha misericórdia e nos ensine, para que nós possamos estar de pé diante da Tua presença, cada um de nós, com os nossos filhos e com tudo aquilo que Te pertence, ó Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Parashá Vayeshlach, ela vai falar de uma vigilância. Então, ela vai nos fazer lembrar outra vez de uma vigilância acirrada. Porque Obadias vai dizer, ali no capítulo 1 de Obadias, todo o capítulo, que a falta de vigilância de Edom, a confiança em si mesmo, o profeta vai lançar ali as palavras do que vai acontecer a Edom pela falta de vigilância. Então, a torre, ela é um local que a gente imagina um local de oração, e é mesmo também, mas ele não é um espaço físico elevadíssimo, construído pelo braço humano ou pela força humana. Não é. Yeshua mostra ali que ele estava no Monte das Oliveiras, estava orando e os discípulos não conseguiam vigiar com ele. Então, a palavra-chave da Parashá é vigiar. Devemos observar que no Brasil há uma congregação que é em Manaus, chamada Ministério Internacional da Restauração. Eu quero te mostrar a foto, porque essa foto é muito interessante. Olha o tamanho desta torre. Esta torre tem 16 andares. Ela é localizada em Manaus e ela foi feita para uma torre de vigia. Mas nós vamos precisar entender que aqui nós temos uma torre com a construção feita humanamente preparada. Nós precisamos de uma construção interior espiritual para que sejamos aceitos por Adonai. E nós precisamos da Bíblia para que ela nos ensine isso. Você vai aprender como o patriarca Jacó aprendeu a vigilância com um mercenário, com um pastor mercenário. Ele vai aprender a vigilância com ele, para depois ele ser enviado. Ele ser enviado e ele cumprir com retidão, seu nome ser trocado para que ele esteja diante de Adonai. A torre que o homem constrói na sua força física é para cima e muito elevada, com sentido geral de cume, de cima, do céu, vai se elevar até o céu. O homem quer se aproximar de Adonai, então ele vai construir, e ele se põe como vigia num lugar desta altura. Se você olhar, você vai ver que tem as escalas. No período da pandemia ela ficou fechada, interessante, né? Mas depois ela se abre outra vez, e ela tem todo um esquema de visitação. Interessante notar que a criatura, mesmo inchada de orgulho, ela presume que irá oferecer e dar presentes a Adonai, porque quando eu vigio, eu estou no lugar de sacrifícios e de presentear a Adonai. Ela presume de dar presentes e glória ao Criador, construindo uma torre para manter-se em estado de vigília, sentinela e de atalaia. Vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 11. Vamos voltar à Torá. Gênesis capítulo 11. Vamos ver no versículo 3 do capítulo 11. É muito interessante a nossa forma de ver as coisas espirituais. Elas são físicas para nós. Para Adonai, elas são espirituais. Olha aqui, no capítulo 11, versículo 3.
disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Em outra tradução, o homem a seu camarada: ofereçamos, façamos tijolos, queimemo-los ao fogo. O tijolo é pedra para eles, o betume é argila para eles. Olha o versículo 4. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles dizem: ofereçamos, construamos uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus. Estou indo bem devagar para vocês entenderem. Façamos-nos um nome para não sermos dispersados. Vocês se lembram? Dispersados sobre as faces de toda a terra. Você se lembra que nós, quando fizemos a introdução semana passada, nós dissemos: o rebanho está como ovelha que não tem pastor. Está totalmente disperso, porque não tem pastor. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A maior preocupação de um pastor é manter o rebanho protegido. É manter o rebanho protegido. Então, ele quer criar coisas que ele acha na sua mente que ele vai atingir os céus. Então, ofereçamos, construamos uma cidade e uma torre. Olha o versículo 5. Mas desceu o Eterno para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Adonai desce para ver a cidade e a torre. No hebraico, ofereçamos é rabá, interpretado pela raiz Yahab, que significa dar e oferecer. Dar e oferecer. Glórias a Elohim, o único, como no Salmo 29, versículo 1, que nós oramos a cada serviço. É a mesma coisa que está ali no Salmo 29, cantando Davi. Vai lá comigo. É a mesma coisa. Para você entender que é que ofereçamos, oferecer presentes à divindade, a Adonai, não às divindades, mas ao Deus único. Olha aqui: dai ao Eterno, ó Filho dos poderosos, dai ao Eterno glória e força, dai ao Eterno a glória devida ao seu nome, adorai o Eterno na beleza da sua santidade. Para dar e oferecer a Adonai a glória, trata apenas, presta atenção, para dar e oferecer a Adonai a glória, trata-se apenas de seres espirituais ou de homens e mulheres que são servos, que fazem parte da família de Adonai, senão você não dá glórias a Ele. Não adianta construir uma elevação, não sei quantos andares, para você tocar quase os céus e você começar a dar glórias a Deus, se você não tem intimidade e nem se garantiu como família de Adonai. E nem se garantiu, porque se garante servindo ao seu semelhante, a ele e ao seu semelhante. Porque esse é o trabalho do pastor. Servir a ele e servir ao seu semelhante. Essa estrutura hebreia de pastor mudou-se completamente. Ela quase não existe nos nossos dias. Quase não existe. Mudou. Eu quero te mostrar o que diz a Bíblia a respeito disso. Aquele que pertence à família ouve a voz de Adonai e tem intimidade com ele. Vamos lá, Micaías, no capítulo de 1 Reis 22, você vai ver o profeta, Micaías. Esse profeta passou dificuldades com Acabe, tá? 1 Reis, capítulo 22, muitas dificuldades, porque ele participa da família de Adonai. Esta é uma visão hebraica,
de uma vida de pastoreio e de rebanho. De pastoreio e de rebanho. Olha o versículo 19. O que diz Micaías? Então, versículo 18. Então disse o rei de Israel a Josafá: eu não te disse, que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Aqui estavam reunidos Josafá e Acabe na cidade. E Acabe dizia que Micaías não gostava dele. Olha o que Micaías vai falar. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Eterno, porque Micaías já tinha falado desde aqui em cima. Ouve a palavra do Eterno. Viu o Eterno assentado sobre o seu trono, ele viu a glória de Adonai. E todo o exército do céu estava junto a ele, e à sua mão direita e à sua esquerda. Isso que Micaías, pela intimidade, viu. Mas olha aqui a conversa mais em cima, que na frente eu vou tocar nisso, antes de ir em outros locais. Olha aqui para você ver, versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: eu vou te falar lá na frente o que esses chifres simbolizam. Simbolizam força, poder, autoridade. O profeta, então, faz uns chifres e coloca na cabeça para mostrar ali. A intenção era reforçar o oráculo. Fazer toda essa questão aí. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Eterno: com estes ferirás os sírios, até de todos consumir. Então, olha no versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías disse: as palavras dos profetas, a uma predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha bem. Ele não podia falar igual nos nossos dias. Não está se podendo falar a verdade de Adonai por vários motivos com as pessoas. Não fale contra ele. Se Micaías iria falar contra Acabe, se Adonai não tivesse mandado. Estava diante de um homem que tinha uma comunhão com Adonai. Um servo que participava, que via a glória de Adonai, que dava glória a Adonai. Não precisava subir numa elevação tão grande para poder ver isso. De dentro do seu quarto ele via, provavelmente. Vindo ele, versículo 15, a presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu ele: sobe e triunfarás, porque o Eterno a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Eterno? Ele vai falar a verdade. Então disse ele: vi todo Israel disperso, todo o rebanho disperso, como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Você pensa que pastor é apenas aquele que tem uma função religiosa? Não. Aqui estava o rei. Sua função é governar em linha com a vontade de Adonai, para que ele seja um bom pastor. A vida hebreia significa exatamente isso, pastorear rebanho. Perdeu-se isso, perdeu-se, porque não há Torá. Você vai aprender isso na Torá. Então ele diz: vi o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Eterno: estes não têm Senhor. Quer dizer, não tem aquele que possa dirigi-los. Eles estão dispersos. Eles estão dispersos. Vê comigo em Jó, que nós vamos voltar lá em Gênesis. Vê comigo Jó capítulo 6. Olha só. Jó, capítulo 6. Veja comigo. E depois nós vamos em Isaías, para nós voltarmos em Gênesis. Jó, capítulo 1, versículo 6.
Olha aqui, certo dia, os filhos de Elohim vieram apresentar-se perante o Eterno. Eles vão até o Eterno dar glórias ao Eterno, porque têm intimidade com o Eterno, são servos com intimidade. E veio Satanás e se colocou entre eles. O mesmo versículo vai, no capítulo 2, versículo 1, vai repetir. Agora vai comigo em Isaías 6. Isaías 6. É outro que vê a glória de Adonai. Isso, por que não existe isso mais hoje nos nossos dias, pastora? Porque as pessoas não querem mais servir a Adonai e nem ao povo. Estou falando mentira? Nem a Adonai e nem ao povo. Olha aqui. Olha Isaías 6, versículo 2, o que diz o profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é Isaías. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Eterno dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías viu o quê? A glória de Adonai. Homem que tem intimidade com o Eterno. Homem que tem intimidade, o homem precisa aprender. Antes mesmo de oferecer presentes a Adonai e dar glórias a Ele, ele necessita de ouvir a voz do Criador. Ele vai necessitar, o problema lá na Torre de Babel, que não ouviram a voz do Criador. Primeiro precisa ouvir. Adonai manda você e eu fazermos coisas tão simples e nós não fazemos. Porque nós não sabemos ir. Nós queremos dar e oferecer presentes, como se fosse uma divindade qualquer. Você serve ao Deus único. Ao Deus único que cuida de você e de mim todo o tempo. Está atento todo o tempo aos seus filhos e ao seu rebanho, porque Ele é o pastor de Israel. E nosso pastor, né? Pelo menos era de Davi. Então, a palavra hebraica, que aqui eles não conheciam, o homem precisa aprender e não conhece, é ir. Ir é mover-se, dirigir-se de um lugar para outro, onde Adonai mandar. E aprender com o sopro sagrado, comportar-se e agir. Por que eu vou construir uma torre que vai encostar quase no céu, para eu poder orar? O que é isso? Não precisa disso. Não precisa. Para eu aprender com o sopro sagrado a me comportar e agir em obediência ao Elohim único, eu não sirvo aos deuses do Egito. Ir é o símbolo químico do irídio, metal branco, muito duro, igual ao nosso coração, cuja ação os agentes químicos não conseguem dissolver. Ele é fundível só a 2.400 graus. Só o fogo de Adonai hoje com 2.400 graus dentro de nós, para queimar a iniquidade. Porque o amor de quase todos esfriará, porque não há Torá. E quando se fala Torá, como Micaías ali, Acabe manda, os mensageiros de Acabe mandam calar. Assim é o homem ou a mulher que não quer dar o primeiro passo de ir. Quer oferecer, dar presentes. Primeiro, antes de obedecer e ir pelo mover do sopro sagrado. Ele é duro como esse metal irídio. Ele precisa ser quebrado pelo fogo divino. Nós precisamos ser quebrados. Porque parece, irmãos, muitas vezes, que nós falamos e não há uma fixação de aprendizagem. Mesmo no meu coração. Às vezes eu fico revoltada porque eu esqueço algum versículo bíblico que eu queria lembrar e fica onde está. A minha mente falha.
E o perigo é eu achar que na força da carne eu posso edificar uma torre. Perceba que o objetivo de construir a torre é fazer um nome, para não sermos dispersados, para que o rebanho não seja dispersado às faces da terra. Vamos voltar lá. Vamos lá. Gênesis 11, versículo 4, a parte B. Volte aí comigo, para você acabar de entender isso e eu também. Gênesis 11, versículo 4, a parte B. Ó. Façamos um nome, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra. A Torá vai dizer que Adonai desce para ver a cidade e a torre que você construiu naquela cidade. E aí? Ele vai descer. Ele vai dispersar, porque a dispersão é inevitável nesse caso. A dispersão do rebanho é inevitável. Quem vai dispersar é Adonai. É inevitável, porque um se elevou demais. Essa elevação não te permite cuidar. Não te permite. Vai aí em Gênesis 11, versículo 8. Assim o Eterno os dispersou dali. Olha aí. Os dispersa dali sobre as faces de toda a terra. Eles cessam de construir a cidade. Eles cessam de construir a cidade. Por isso ele chama seu nome Babel. Pois lá Adonai embaralhou o lábio de toda a terra. E de lá Adonai os dispersou sobre as faces de toda a terra. A dispersão dos povos tem como origem o mais poderoso e talvez o mais cruel dos impérios, que é a Babilônia, da antiguidade. Aquele que terminará por destruir o reino de Israel em 586. Daí a etimologia popular hebraica ao nome Babilônia, desordem, confusão. Desordem e confusão. Fundador deste império, a Torá diz que foi Nimrod, o poderoso caçador. Tudo é muito grande, né? Tudo é poderoso. Hoje só se conhece assim. Não se conhece coisa pequena, não. Ninguém dá valor, não. Ovino, cordeiro, cabrito, cabra. Quê? Esse povo pobre, esses velhos que entram e saem aqui, essas crianças com nariz sujo, remelento. Não, eu não vou cuidar. Olha versículo, no capítulo 10, aqui do lado, versículo 8 e 10. Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Eterno, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Eterno. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Lembram que semana passada nós dissemos que a dispersão se dá pela desigualdade de refração, mudança da direção da luz do som ou do calor, ao passar de um meio para outro. O olho enxerga só coisa grande. O olho enxerga só coisa grande. Ninguém se interessa por um pequeno rebanho, essa casa fechadinha aqui, vocês ouvindo a palavra. Graças ao Eterno, Ele nos dá a transmissão para alimentar o rebanho que se encontra em outras cidades, em outros estados e fora do país. Por isso que ele é chamado torre, porque ali tem um homem ministrando ali a palavra, ministrando sim, porque igual a minha é a posição dele ali. Se ele está atento, transmitindo a palavra ao rebanho que está espalhado. A desigualdade da luz. Eu só vejo, eu não consigo enxergar coisas menores. Esse é o nosso mal dos nossos dias. Eu não consigo. É o mal. O olhar do pastor
que não vigia, muda a direção da luz e do som espiritual. O olhar do pastor que não vigia, ele precisa aprender a vigilância. Muda o som espiritual das coisas. Você deixa de ouvir em hebreu e ouve em aramaico. E ouve em inglês, porque eu não gosto de hebraico. Para que cantar em hebraico? Eu quero ouvir outro som. Você vai ver que Jacó vai perfeitamente discernir isso e vai colocar para Labão a distância dele, da língua. A distância já começava pela língua, aramaica e hebreu. Né? A criatura inchada de orgulho, ela faz chifres grandes para si, como você viu ali, os chifres que o falso profeta Zedequias fez. O chifre vai falar de infidelidade. Infidelidade é que o seu marido físico? Infidelidade é a sua esposa? Quando você faz isso, já foi infiel a Adonai, ó. De velho. O chifre fala da exaltação, do louvor a alguém exagerado e caloroso. Os chifres que se projetam da cabeça de certos animais são também utilizados como armas. Os chifres são armas. E é uma palavra comum aí no meio do mundo, que que a mulher o trai, é chamado corno. Você sabe que isso não é engraçado, não. Não é engraçado. Não participe do mundo com essas gargalhadas, não. Não. Isso simboliza a infidelidade a Adonai, o Criador. Que eu não consigo obedecer Torá. Não consigo. Por isso que Micaías recebe um ataque do falso profeta. Ele sabe que aquele chifre exaltado de Zedequias iria dispersar, e o de Acabe e de Josafá também, que Josafá depois foi repreendido por se unir ao ímpio Acabe. Se uniu. Por se unir, foi repreendido pelo profeta. Teve alguém de coragem e foi lá e repreendeu o rei. Alguém que tem um relacionamento com Adonai. Foi lá e repreendeu. O profeta ali inchado, ele põe o chifre na cabeça. Micaías não se deixa enganar. Ele diz: eu vejo Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. A pior coisa é a ovelha que não tem pastor, que não é conduzida, que não tem condução, que anda segundo aquilo que ela pensa e que ela acha que ela deve fazer. É a pior coisa. É a pior coisa. A pior coisa. O profeta Zacarias anuncia que são os chifres que diz. Vão lá em Zacarias, vai lá. Vai lá em Zacarias comigo. No capítulo 1. Zacarias está pertinho lá de Mateus, tá? E você vai ver que a Apocalipse vai falar da besta, que ela vem com não sei quantos chifres na cabeça. Zacarias, capítulo 1. Olha aqui que interessante esta conversa do profeta Zacarias, aqui no capítulo 1. Então levantei os olhos, versículo 18, e olhei e vi 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersam a Judá, a Israel e a Jerusalém. É a exaltação das nações, a grandeza e o poder das nações e dos homens grandes. Então o Eterno me mostrou 4 ferreiros. Ah, que bonito. Então perguntei: o que vês? O que vêm estes fazer? Os ferreiros. Ele respondeu: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar o chifre das nações, e que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Ai do Hamas, ai do Hezbollah, ai do nosso presidente, ai dele.
Ai dele, com seu chifre exaltado, com a sua infidelidade a Adonai. Não é? Ai dele. O pastor traduz a raiz hebraica roi, da qual deriva as palavras hebraicas pasto e pastagem. Prestem atenção. As relações de Moisés com o seu povo serão aquelas de um pastoreador. Presta atenção, as relações de Moisés com o seu povo são aquelas de pastoreador. Com seu rebanho. A palavra hebraica que corresponde rebanho, ovelha, é som, designando todo o gado pequeno, como ovelha, cabras, carneiros, bodes, cordeiros, cabritos. Rebanhozinho pequeno, igual nós aqui, tudo pequenininho. Quanto mais simples as palavras no hebraico, mais profundamente elas vão ressoar no espírito de um pastor fiel. Dentro do espírito de Moisés, devia ressoar fortemente o som da fidelidade. Por causa da fidelidade dele no pastoreio. O pastor é diariamente confrontado com os problemas de proteção do rebanho. Porque ele tem que entrar com o rebanho, guardar na sebe, e ele tem que sair com o rebanho para pastar e beber água. São os dois movimentos. Ele vai guardar e vai levar para comer. Esse é o movimento dele, mas diariamente ele é confrontado com a proteção do rebanho. Então ele vai ter que vigiar o tempo inteiro. Ele vai ter que vigiar armazinho o tempo inteiro. Vamos ver lá nosso pastoreador Moisés. Olha aqui que coisa bonita. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Olha o que diz a Torá. Moisés era pastor de ovinos, de ovelhinhas, de pequenininhos que necessitam de cuidados, porque se perdem com a maior facilidade. Olha o que diz a Torá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés não tinha rebanho aqui ainda. Ele tinha o rebanho do seu sogro. Sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, ao monte de Elohim. Moisés era pastor de ovinos de Itro, em outra tradução. De rebanho pequenininho. Seu sogro, ministrante de Midian. Torá, para aí. Ele conduz os ovinos para além do deserto. Aonde ele conduz? E chega ao monte de Elohim. Ele vai com aquele pequeno rebanho para a presença de Elohim, ao Horebe. Ele vai para o Horebe. Olha só, segundo o Midrash, Moisés colocado à prova com auxílio de cordeirinhos. Ele é colocado à prova. Quando ele pastoreava o rebanho do seu sogro, um pequeno cordeiro foge, diz o Midrash. Moisés corre atrás dele e vê que ele para num lugar sombreado para beber água, em algum oásis, não é? Moisés o coloca nos ombros para levá-lo de volta ao aprisco dos ovinos, para estar junto com os pequenos ovinos. Então Adonai lhe diz: por que te apiedas de um cordeiro apenas do rebanho que pastoreias? Tu pastorearás o meu rebanho de Israel. Então quem é o pastor de Israel? Adonai. Moisés, tu vais pastorear o meu rebanho. O meu rebanho. Adonai vai dizer para ele. Ele é nomeado como pastor fiel, que conduz o rebanho à presença de Adonai. Custe o que custar. Ele não vê sacrifícios, ele vai. Conduz o rebanho ao monte de Elohim, a Horebe, lugar onde Adonai encontra o homem, aonde foi dada a Torá.
onde nós precisamos ser confrontados por ela todo o tempo, para nós não errarmos. Olha o versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Eterno numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. O mensageiro de Adonai se faz ver a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça. Ele vê e eis a sarça, ela se inflama no fogo, mas a sarça não é comida. Primeiro passo, o mensageiro se faz ver a Moisés. Mas ele aprendeu a ir, saia do Egito, vai aprender o pastoreio com o rebanho de Jetro. Primeiro é bom ir, para depois ele oferecer qualquer coisa a Adonai. Precisamos aprender a ir. Ele se faz ver, o verbo ver é roi, deriva das palavras pasto e pastagem, onde o pastor, Moisés, corresponde e ele vê agora. Ele corresponde e ele vê. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo. Vai Estilar e ele enviou, depois dessa experiência com Adonai, que confirma seu pastoreio. Só depois de Moisés ter a experiência que teve com Adonai para confirmar o pastoreio. Hoje, elegem pastores e pastoras, porque os líderes denominacionais assim os fazem e você fica dando ouvidos a estas coisas. Você não procura ter discernimento para saber que não é assim. Adonai tem que se fazer ver e você tem que ver também ao indivíduo pessoalmente. Não é uma instituição que vai te levantar e te nomear, porque senão você não vai aguentar lidar com o rebanho. Você vai abandonar o rebanho, você vai prejudicar o rebanho, você vai fazer mal ao rebanho. Só depois disso aí, lembrando que o nosso povo, os hebreus, eles são um povo de pastores. Nosso povo, capítulo 46 do livro do Gênesis. Lembra quando José disse para Faraó que eles eram pastores? E que Jacó não podia negar isso? Pode dizer, nós somos pastores. Por quê? Porque você está deixando morrer isso no coração dos seus próprios filhos, porque você não os prepara para uma vida de intimidade com Adonai, para que ele seja um bom pastor. Você tem vergonha. E eu sei, te dou razão de você ter vergonha. Porque os escândalos são muitos. Tem quantos que pastora Sandra, Leonardo, Leomar, Ulisses, todos que o Almir, todos que vão ao presídio sabem que estão lá presos. Por que eles estão presos, gente? Por que nós temos uma igreja dentro do presídio? Por quê? Por que nós temos uma igreja dentro do presídio? É ou não é uma igreja? Teve um que falou com você em hebraico, lá da cela. Que mitzion Léo, que mitzion tedse Torá. Léo respondeu a ele. Ele me procurou essa semana e disse, pastor, eu consigo manter, ele não é pastor, eu consigo manter na minha cela um talite, um quipá e um Talmud, eu acho que ele tem. E a Bíblia. Lá dentro da cela, lá no Xuri, com 1.500 homens, é onde nós estamos indo. Não são pouquinhos, não, Luciano, são muitos. É uma igreja. Se vocês ouvissem semana passada o ensino, não foi, Leomar? Leomar esqueceu o chofar. Aí, falei, Leomar está enrolado, Léo. Léo falou, pode deixar. Eu vou usar outro instrumento para ensiná-los. Usou o talite. Se vocês veem a participação deles, eles conhecem a Bíblia. Mas eles estão como ovelhas que não têm pastor. Porque os levou a se dispersar e a fazer o que fizeram para estar lá dentro.
É isso aí. Porque as denominações estão constituindo-os, nomeando-os pastores, sem sem Adonai manifestar a sua vontade e eles também, e nós vermos Adonai. Lembra, fala, meu filho, aqui, ó, fala que eu vou tomar água, aproveitar. Meu tempo está quase acabando. O Léo vai continuar ensinando à tarde. Lembrando que a palavra rabino, ela surge na era de ouro do judaísmo chamada, né? Quando ali o cativeiro babilônico oportuniza a formação da primeira academia judaica de estudos na Babilônia. E aí vem o Talmud babilônico. E tinha uma outra em Israel, em Tiberíades, que é a academia que gerou e formou o Talmud de Jerusalém. São as duas Torot oral que existem para se consultar a história por trás da história narrada. Então, a característica de perda, de assimilação da visão de pastoreio, ela vem pós-Babilônia. Está vendo? A perda de pastoreio vem pós-Babilônia. Esse aspecto de... Porque criaram aí os mestres. Porque os reis de Israel eram considerados pastores no seu tempo. E depois que isso vai à Babilônia e retorna, nunca mais o rei é visto como um pastor. Então a característica muda por causa do surgimento dos mestres, né, desses que são acadêmicos, né, do ensino dessas que questões. Vivem só estudando. Não, aquele que viver só estudando, você não o ouça. Porque é mentira a vida dele. Por isso que Yeshua vai, no capítulo 23, e diz: a ninguém chameis Rabi. Por que você continua sendo seguidor de Rabi? Por quê? Porque você não quer ouvir e nem obedecer. Por isso que você segue. Mas Yeshua já fala isso, ó, há 2000 anos atrás. Ele fala, porque surgiu toda a academia e perdeu a noção de pastoreio depois do cativeiro babilônico, por causa do surgimento dos mestres, dos doutores no conhecimento. Conhecimento só se adquire quando você se prostra diante de Adonai. Sim, você vai consultar a Bíblia, você vai estudar. Sim, você não precisa passar todo o tempo estudando para se exibir, para construir uma torre daquele jeito que eu mostrei para vocês. Você não precisa, não. Aí você perdeu a noção do que é uma caminhada hebreia. Você anda segundo o Império Romano. É isso aí. Olha só, o rei Davi... Antes disso, eu vou dizer que a saúde do rebanho depende da vigilância do pastor. E da vigilância do rebanho. Porque o pastor precisa falar e o rebanho precisa ouvir. Esse é o princípio hebreu, não é um princípio de outros impérios. E nem Israel trabalha com império. Não tem nada disso. Então, o rei Davi, ele vai celebrar Adonai como seu pastor. Vai lá, para você ver. Como seu pastor. Salmo 23. Meu pastor é o canto de Davi. Adonai é o pastor de Davi. Nada me falta. Nada me falta. Na relva do oásis, ele me faz repousar. Dirige-me às águas de repouso, diz Davi. Olha aqui, o Eterno é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi se considera aqui um cordeirinho, um ovino pequenininho, e não rei de Israel. Ele se sente um participante do rebanho de Adonai. Aí ele se coloca como um cordeirinho. A palavra aqui é rói. Ele restaura o meu ser. Ele me conduz às rondas da justiça. Ó, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me faz retornar. O meu pastor me faz retornar a mim mesmo, para morrer a minha natureza carnal. É isso que Davi está falando. Ele me faz retornar a mim mesmo. Ele aprende a sondar-se, a ver ele mesmo, se há nele algum caminho mau
que o pastor dele, que é Adonai, o guie para o caminho do bem. É isso aí. O objetivo é a salvação das almas. O objetivo deixou de existir, salvação das almas. Deixou de existir. O objetivo agora é ouvir e criar grandes passeios, grandes distrações. Rede Globo, Rede Record. Esse povo todo tem que distrair o povo. Eles ganham para isso. Pastor, não. Pastor tem que levar para pastar e beber água, trazer e guardar. Levar para pastar, dar água, trazer para guardar. Proteger o rebanho. É só isso. Então as igrejas têm... Agora vai sair uma mega do lado do aeroporto. Em parceria com o aeroporto, deve ser. Só que lá não pode fazer a torre muito alta, não. Que os voos vão derrubar a torre. Né? Então, não deve ser tão alta. Não estou brincando. Vocês, quando falam em mega, todo mundo diz, Deus está lá. Se Yeshua vier, não permitem Yeshua entrar, porque ele é simples, anda como o povo, ele é ovelha. Sim, eu vou também no vale da sombra-morte, diz Davi, mas não estremeço do mal, sim estás comigo, teu cetro e o teu cajado me reconfortam. Os 2 bastões do pastor que trazem proteção para o rebanho. Os 2 bastões do pastor, com o cetro, o rebanho vai se sentir seguro. São os sofrimentos que Adonai inflige em nós. Aqueles que ele ama. O cetro expulsa os animais perigosos, que vão ameaçar o rebanho. O que é perigo e vai ameaçar a minha e a sua vida? As coisas extravagantes que se criam agora nos nossos dias. Olha só, teu cajado, o cajado é o símbolo da Torá, que é um guia para trazer o ovino de volta para Adonai. O cajado vai lá, a Torá vai lá e traz de volta e põe no caminho outra vez. Davi cessa de se descrever como cordeiro no rebanho e se põe agora como hóspede da casa de Adonai. Versículos 5 e 6 do Salmo 26, ele vai dizer que ele hospeda na casa de Adonai. Ele tem intimidade com ele. Ele tem intimidade, porque ele é o pastor de Davi. E precisa ser o seu e o meu pastor. O pastor de Jacó, o pastor Jacó, ele só é enviado depois que luta com a astúcia do pastor mercenário que dispersa o rebanho. Ele vai aprender a vigilância com esse pastor mercenário chamado Labão. Vai lá, Gênesis capítulo 31. A astúcia de Labão é a habilidade que a pessoa tem de planejar ardilosamente para ganhar para si mesmo. Labão é mercenário porque deseja só lucro. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, acho que é Timóteo, ele diz assim, pensam que a piedade é fonte de lucro. Pensam que a piedade é fonte de lucro. Piedade é a virtude que você tem de dar honra somente a Deus. Aí vem o falso pastor, o mercenário, e injeta na ovelha outra coisa. Outra coisa. Ela vai ser gulosa e em busca de dinheiro, igual o pastor. Aqui nós estamos com um mercenário Labão. É o soldado que serve mediante um governo estrangeiro. Então, o mercenário, ele é um produtor de injustiça. Olha aqui, capítulo 33. Eu vou ler assim, pulando aqui, hein? Olha só. Olha bem. No 3º dia, versículo 22. Ele vai aqui, Jacó, explicar
para Raquel e para suas esposas, que Lia, a questão das dificuldades dele com Labão. Mas vamos no versículo 22. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Jacó não fugiu. Olha, versículo 24. Tanto não fugiu que Adonai vai falar com ele. Veio, porém, Elohim a Labão, o arameu, num sonho de noite e disse: guarda-te, vigia, não fales a Jacó nem bem nem mal. Olha o versículo 30. Ora, partistes de vez, porque tinha saudades de voltar à casa de teu pai? Por que furtastes os meus deuses? Olha só. Respondeu Jacó a Labão: tive medo, porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Mas eu quero ir lá mais à frente ainda. Olha só o versículo 45. Jacó vai reagir. 31, 45. Olha aqui. Agora, pois, então Jacó tomou agora, pois, vem, propôs Labão, depois de toda a discussão e a conversa fiada de um mercenário, de um pastor mercenário. O rebanho pertencia a ele. E Jacó trabalhou para ele 21 anos. Não pagava esse mercenário. Não conseguia. Adonai deu toda a estratégia ao pastor para ele sair das mãos do mercenário. E o mercenário pode ser você mesmo. Olha só. Olha o versículo 44. Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, e seja por testemunha entre mim e ti. Quem faz a proposta? Labão. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu-a por coluna. Jacó rapidamente vai tomar providências de tomar uma pedra e erguer uma estela. Ele já fizera isso em Betel, em honra a Elohim que o salvou em Betel, no caminho que ele tinha que andar. Ele ergue aqui uma nova estela, para que Elohim o livre a ele e o rebanho das mãos do mercenário. Livre ele e o rebanho das mãos do mercenário. Olha o versículo 46. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. Eles reúnem as pedras. Assim que Labão faz a proposta, vamos fazer um pacto, ele rapidamente age. Ele agora é um homem vigilante, porque ele viveu 21 anos nas mãos de um mercenário, de um pastor mercenário. 21 anos. 7 serviu por Raquel, não sei quanto serviu por mais quem, 21 anos. Ele reúne as pedras e fazem um monte. E ali comem sobre o monte. O monte no hebraico é Gal. Este termo vai designar amontoamento de pedras votivas, como sendo para Jacó um túmulo. Aquelas pedras que se levantam, onde está enterrado ali definitivamente a injustiça produzida pelo pastor mercenário. Viu como ele ficou hábil? Viu como ele se tornou outro homem? Labão vai desprezar aí, ó. Você sabe disso. Vamos assim utilizá-lo, mas dando-lhe o sentido, olha só aqui. Vamos utilizar tudo isso, dando o sentido de uma pequena elevação artificial comemorativa. Eu estou livre do pastor mercenário. Se una a Adonai. Seja ele o seu pastor. Se o seu pastor físico não funciona, não te leva para comer e nem te dá água e nem te recolhe para te fazer, se coloca nas mãos de Adonai, o único pastor. É o pastor nos céus e Yeshua o pastor na terra. Ele mesmo vai buscar, capítulo 34, né? Ele mesmo vai buscar as suas ovelhas e as trarei para protegê-las. Olha o versículo 47. Chamou-lhe Labão Jegar
o clama Jegar Saaduta, montão do testemunho, isso significa. Labão fala em aramaico, sua língua natal. O que Jacó vai fazer? Vai falar em hebraico. Olha aqui. Jacó o havia chamado Gal-ed, montão da testemunha. Jacó, a caminho de Canaã, retoma a língua hebraica, retoma a sua posição de pastor hebreu, que cuida do rebanho, que dá a vida pelo rebanho. As pedras, aí você vai ver, sublinhando que apesar do pacto, ele pertence e ele fala uma outra língua, a língua da Torá, dos profetas, dos salmos, de Yeshua e dos discípulos. Olha o versículo 48. Disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso chama Gal-ed. Então ele vai se aquietar Labão e vai se submeter aqui a Jacó e agora ser um com Jacó, pelo menos por um momento. Você não pode confiar em mercenário. Principalmente pastor mercenário. Não confia não. Não é? As pedras e o monte servem frente a Elohims e frente aos homens de testemunha dos acontecimentos no motivo dos quais elas foram erigidas. Confere comigo que todo pacto é fechado sob a vigilância de Elohims. Porque num pacto desse, perigoso desse jeito, onde se fala de salvação, ele tem que ser fechado. Elohims tem que ser a testemunha. Você está diante de mercenário, você não pode fazer um pacto de qualquer jeito. Toda preocupação do patriarca é o rebanho não dispersar. Toda preocupação do patriarca é o rebanho não dispersar. Na nossa paraxá, ele vai dividir o rebanho com todo cuidado. No encontro com seu irmão Esaú, ele está polido, ele está maduro, ele sabe cuidar do rebanho. Olha o versículo 49, também chamado Mispa. Olha só. Mispa, atende o Eterno entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um dos outros. Mispa e Mispa. Mispa significa espreita. De que diz Adonai, espreitará entre mim e entre ti, entre Labão e entre Jacó. Quando estivermos escondidos, o homem longe de sua companhia. Aqui parece que Labão se une ao Elohims de Jacó. Parece, mas eu vou te mostrar que ele não se une. Parece que ele se une. Parece. Porém, isto acontece apenas um lapso de tempo, que ele se une ao Elohims de Jacó. Mais tarde ele vai jurar em nome do seu Elohims, do Elohims de Naor, os Elohims, diz Labão. Então, ele vai jurar em nome deles. O lugar do pacto passa a chamar Mispa, a espreita. O que significa isso? Lugar de vigia, de atalaia. Vigia, atalaia. Ponto de observação para sinalizar quando vir o inimigo. Como Isaías, no capítulo 21, no versículo 8, fala que o atalaia se põe na sua condição na torre. Porque quando ele vê vir o inimigo, ele vai correr e avisar. E falar a verdade. Então, Mispa é espreita. Significa vigiar, atalaia. Espreitando assim a ocasião, a oportunidade para fazer algo bom de preferência, né? Aqui acontece um juramento cuja testemunha é Elohims, aquele que é capaz de julgar entre os feitos de Labão, adorador de vários ídolos, e Jacó, o pastor. Ele também era pastor. Labão também era pastor. Era ou não era? Pastor. Então aqui acontece um julgamento.
Olha o versículo 50 e 52, que ele vai dizer, ó, se afligir, olha o grandão, agora ele vai impor condições, ó, se afligires as minhas filhas, ele fala para Jacó, e se tomares mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Elohim é testemunha entre mim e ti. Olha só esse mercenário. Disse mais Labão a Jacó, eis este mesmo montão, e eis esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão, seja ele que levantou? Ele joga tudo em cima de Jacó. Ele se convenceu de o quê? Espiritual? Nada. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás deste montão a esta coluna para cá, para mal. Jacó, olha agora, veja o versículo 53, que você vai ver aqui, que ele não mudou em nada. O Elohim de Abraão, os Elohims de Abraão, os Elohims de Naor, os Elohims dos pais deles julgarão entre nós. Vê se Jacó iria, um pastor hebreu vai se dobrar a esta idolatria, os Elohims de Naor. Gente, de onde sai Abraão? De onde sai Abraão? De uma terra completamente idólatra. Mas ele vai. Não é? Jacó marca muito bem a distância entre aqueles que servem ao Elohim único. Jacó jura apenas por aquele por quem tremia seu pai. O único Elohim de Jacó tem aqui por nome o tremor de Isaac. Jacó jura pelo tremor de seu pai, Isaac. Ele não jura pela proposta. Olha a esperteza de Jacó. Olha como o homem amadureceu. Olha como o homem vai defender o rebanho. Na frente, na Paraxá, você vai encontrar tudo isso aí. Jacó, então, ele vai jurar aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac. Aqui, o temor de Isaac, tem aqui o nome, vai jurar pelo temor de seu pai Isaac. É o nome do Deus único, aqui é o temor de Isaac. Olha que coisa linda. Ele não se dobra a Labão, o mercenário. Jacó, ele vai rapidamente tomar o sacrifício. Olha para a Bíblia. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Ele devia estar doido para ficar livre de Labão, né, gente? Não é não? Olha só falando bobagem, só fazendo bobagem, Fernanda. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comer. E comeram pão e passaram a noite na montanha. É a refeição da comunhão que o hebreu faz. Logo após um juramento, um tratado, que a ele se segue, trazem Elohims enquanto parte, para participar do pacto definitivamente que Elohim ratificou. O pacto que Elohim ratificou, separando os dois pastores. Separando ovelhas e pastores. É uma aula. É, porque você se livrar de um pastor desse, você tem que ter a mesma postura de Jacó. Senão você não se livra. Você tem que ter experiência, senão você fica na mão do mercenário. Vai ver o que Yeshua vai falar no capítulo 10. Vai lá comigo em João, capítulo 10. Vai ver o que Yeshua vai falar. Olha aqui, em João, capítulo 10, versículo de 11 a 13. Ele vai falar sobre esse pastor mercenário aqui. Ele vai avisar. Yeshua ensina como ninguém, né, gente? Olha aqui. Olha o que ele vai dizer. Eu sou o bom pastor. Olha o versículo 11. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele estava a ponto, aí ia se entregar.
O texto que nós lemos ali já era peça. O texto de Mateus 26. Quando ele está pedindo aos discípulos que vigiem. Ele vai se entregar. Ele dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. Ele não é pastor de ovelhas. De modo que quando vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Olha aí, ele só... Vou ficar calado. Ele sobe na própria torre que ele construiu e abandona o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E não tem cuidado com as ovelhas. O Léo vai terminar à tarde, com certeza, porque ele vai entrar na Paraxá. Não é verdade? Que você vai ver um homem experiente, um pastor hebreu. Um pastor hebreu. E você tem que ser uma ovelha hebreia. Tá? Vou. Apocalipse 7, 17. Tá. Apocalipse 7, 17. 7. Foi fácil a lição, né? O Léo termina com você. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Não falei? Adonai é o pastor no céu. Yeshua é o pastor na terra. E os conduzirá às fontes das águas da vida. E Elohim lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Todos os sofrimentos causados pelo próprio Eterno, Ele mesmo vai enxugar as nossas lágrimas, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa salvação e para podermos dar glórias a Ele. Que o Eterno nos abençoe e um bom Shabat, restante de Shabat, juntos ainda na parte da tarde, para terminarmos a Paraxá com o Léo à tarde. Pai, eu quero te agradecer muito, 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 porque o Eterno tem aberto os nossos olhos e tem nos mostrado a Tua palavra. Agora faz-nos cumpri-la, ter o nosso coração diante de Ti, em harmonia contigo, para que o Teu nome seja glorificado e nós possamos ter intimidade contigo, para dar toda a glória e honra ao Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach.